Olá, pessoal do Estuda Química, que bom ver vocês, estar junto com vocês em mais uma videoaula. E essa videoaula foi preparada com um carinho especial, porque foi um dos temas que foram mais pedidos nos comentários, que foi sobre titulação, padronização de solução, e a gente vai estar falando tudo para vocês. Agora, eu dividi o tema titulação em alguns videozinhos para que a gente possa absorver o máximo de conteúdo sem ficar muito cansativo. E a primeira aula são os conceitos iniciais. A gente vai estar falando sobre a base da titulação. Para começar, pessoal, o que é titulação? Então, a titulação ela é uma metodologia de análise química onde a gente procura determinar a concentração de uma solução desconhecida. Ou seja, eu tenho uma solução de ácido clorídrico, mas que eu não sei qual é a sua concentração. E eu quero determinar a concentração desse ácido clorídrico. Eu, por exemplo, posso usar uma solução de hidróxido de sódio de concentração conhecida e precisa. Por exemplo, uma solução de hidróxido de sódio 0,1 molar. E através dessa solução de concentração conhecida, eu determino a minha concentração da solução desejada. Basicamente, é essa a ideia de titulação, uma metodologia química através da qual a gente consegue determinar a concentração de uma solução. Para que a gente possa entrar em alguns detalhes, é importante a gente ter claro na nossa mente que numa titulação nós temos dois tipos de soluções, que são soluções que eu tinha falado anterior, né, que é a que a gente quer conhecer a concentração e a que a gente já sabe a concentração. Essas soluções, elas não se encontram misturadas no início, antes do início da reação. Eu tenho uma solução que a gente denomina de titulante e uma solução que a gente denomina de titulado. O titulante é a solução de concentração conhecida. E o titulado é a solução a ser titulada. É a solução que nós queremos determinar a concentração. Então, aqui na imagem, a gente pode observar o titulante aqui na minha bureta e o titulado aqui no meu Erlenmeyer. Tranquilo, pessoal? Então, ok, vamos para o próximo passo. O próximo passo é que a gente vai estar determinando o ponto estequiométrico e o ponto final. Um dos requisitos da minha reação de titulação é que ela seja uma reação simples e que ela possua uma estequiometria bem definida. Igual o exemplo que eu tinha dado, NaOH e HCl. NaOH o que eu sei a concentração e o HCl o que eu não sei a concentração. NaOH mais HCl é uma reação extremamente simples, onde a gente sabe que vai formar um sal correspondente, no caso o cloreto de sódio. É uma reação simples, de uma estequiometria clara, onde eu tenho 1 mol de NaOH para 1 mol de HCl. É uma estequiometria bem clara para a gente. E o ponto estequiométrico é um ponto de equilíbrio da reação, onde eu calculo esse ponto teoricamente, pela estequiometria da reação. Esse ponto estequiométrico é chamado de ponto estequiométrico, ponto de equivalência, ponto final teórico, tá? Mas todos se referem à mesma coisa. Pessoal, para quem tem alguma dúvida sobre questões estequiométricas, assista, por favor, o vídeo anterior que fala sobre estequiometria de reação. Foi uma edição que eu fiz especial para pré-ENEM, porém, o entendimento da estequiometria da reação é a mesma coisa. Então, aplica-se muito fácil para esses exercícios nossos, para esses novos temas nossos. Então, assistam lá para ficar com esse conceito bem claro, para não passar dúvida para as próximas videoaulas. E também, em questões de soluções, se tiver alguma dúvida, solução de HCl, solução de NaOH, assista também vídeos anteriores nossos, que estão falando claramente sobre essas soluções. Beleza? Então, a gente tem um ponto estequiométrico, que é definido teoricamente, e a gente tem um ponto final, que é um ponto de equilíbrio que a gente só consegue visualizar na prática, no momento que a gente está fazendo a titulação, experimentalmente. Então, a gente visualiza esse ponto de equilíbrio, pessoal. Requisitos da reação. Então, o que eu preciso da minha reação para que eu possa fazer uma metodologia de titulação?
Então, ponto 1, simples, que ocorre de acordo com as proporções estequiométricas da equação química, que foi aquilo que eu falei anteriormente, para a determinação do ponto estequiométrico. Uma reação simples, que tem as proporções estequiométricas, para que a gente possa determinar o ponto estequiométrico sem grande dificuldade. 2. Reação rápida, de modo que o equilíbrio seja estabelecido a cada adição do titulante. Por que isso, pessoal? A gente viu que o titulante está na bureta, o titulado está no Erlenmeyer. E ali eu vou titulando. Já pensou se essa reação é extremamente lenta? Como que eu vou ver o ponto final? Como que eu vou ver quando atingir o equilíbrio? Se a reação for lenta, eu vou adicionar excesso de titulante, porque vai demorar muito tempo para poder ver que eu atingi o ponto final da reação. Então é importante que a reação seja rápida. A cada gota que eu adicionar do meu titulante, eu vejo a mudança no meio. Ok? E o terceiro ponto, apresentar mudança no ponto final de titulação. Eu comentei com vocês que no ponto final, a gente observa que atinge o equilíbrio experimentalmente. A gente percebe uma mudança no sistema. Precisa de ter essa mudança, porque se o sistema ficar igual, como a gente vai perceber experimentalmente que atingiu o equilíbrio? Então é necessário, no contexto, uma mudança. E as mudanças elas podem ser de ordem química ou física. Eu coloquei aqui alguns exemplos, pessoal, mas eu coloquei uns exemplos assim, que são alguns dos mais vistos, mas não são todos. Existem muitas mudanças químicas e muitas mudanças físicas. Exemplos de mudança química. Cor. Estava incolor, ficou rosa, por exemplo. Formação de precipitado. Estava tudo solúvel e de repente apareceu um precipitado na minha solução. Então, eu formei um novo complexo, eu mudei um pH, aconteceu uma precipitação, algo aconteceu no meio. Ou a mudança física, que a gente fala muito, que é o pH, tá? E o pH, muitas vezes, gente, também está diretamente ligado com a mudança de cor. Então, os fenômenos físicos e químicos, eles estão juntos. Eles não são algo isolado, não. Por exemplo, a mudança do pH, se eu pôr o indicador, eu vou ver uma mudança na coloração, por exemplo. Então, temos física para pH, temperatura, aumentou a temperatura, uma reação muito exotérmica, por exemplo, e condutividade. Aumentou a condutividade, está tendo mais passagem de íons, ok? São alguns dos exemplos, mas a gente precisa de conseguir observar experimentalmente uma mudança no meio. Pessoal, então esse foi o primeiro videoaula onde eu falei sobre os pontos principais básicos. Assistam a próxima videoaula que eu vou estar falando sobre solução padrão, que é fundamental para a titulação. Tá bom, pessoal? Vai ser mais uma videoaula bem objetiva, mas com bastante conteúdo, com bastante informação para vocês. Quem ainda não assistiu a aula de preparo de solução, assista, porque vai ser fundamental para a nossa próxima videoaula, tá bom? Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das próximas videoaulas. Curtiu? Dá o seu like aí e deixe seu comentário, sugestões para próximos vídeos, se gostou desse vídeo, tá bom? Se não gostou, comenta também, que a gente está sempre procurando melhorar para vocês, tá bom, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!